Irmãos, vamos então para a nossa mensagem desta noite. Eu quero convidá-los então a abrirem as suas Bíblias e deixarem elas abertas no livro de Romanos. Esse tem sido o livro a quem nós temos pregado durante esses meses que se passaram. E o nosso objetivo aqui é chegar até o final. Nós não estamos longe, né? Nós já chegamos aí ao capítulo 9 de Romanos. Tem aqui os seus grandes desafios. O capítulo 9 traz para nós assuntos difíceis, mas que precisam ser falados e transmitidos à igreja de Cristo Jesus. E eu quero então convidá-los a abrir em Romanos capítulo 9, onde eu vou ler do verso 14 até o verso de número 18. Eu vou repetir para que você possa achar aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 9, do verso 14 até o verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei para te mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Meus irmãos, há várias frases que nós cantamos costumeiramente e que ecoam na palavra de Deus. E uma dessas frases é que Deus é soberano. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E eu sei que muitas vezes para nós isso possa parecer tão concreto, mas a Bíblia nos diz isso de forma cabal. Quando diz que Deus é soberano, ele criou tudo o que há, ele formou tudo que existe, o mundo não existia e ele trouxe do nada as coisas, ou seja, ele é soberano. E sendo soberano, sendo criador, ele é dono de tudo. Ele é quem escolhe, ele é quem redime. Deus, ele é soberano em toda a sua vontade. Essa verdade, irmãos, é presente em toda a Bíblia. E quando nós falamos disso, nós entendemos então que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. E agora nessa segunda parte, ou melhor dizendo, nessa terceira parte da carta aos Romanos, que engloba aqui os capítulos de 9 a 11, o grande objetivo de Paulo é explicar que sendo soberano, sendo Deus justo, porque alguns daqueles dos judeus, e uma grande parte deles haviam rejeitado a mensagem de Cristo, haviam rejeitado a mensagem da cruz. Irmãos, ele havia escolhido os seus. E isso é algo que a Bíblia nos diz de forma muito clara. Mas essa doutrina, a que nós costumeiramente chamamos de eleição, e como eu disse para as crianças, eleição é escolha. Ela é muito controversa e, infelizmente, muito mal aplicada e entendida por muitas pessoas. Mas o apóstolo Paulo hoje vai falar um pouco para nós do que significa isso. Porque, afinal de contas, quando nós ouvimos a pregação do seminarista Giano domingo passado, talvez algumas perguntas possam ter ficado na nossa cabeça quando ele falou sobre Esaú e Jacó. E talvez tenham nos pensado, mas como Deus escolhe alguns e outros não? Há porventura, talvez, injustiça em Deus agir dessa forma? Por que então ele não escolheu a todos? Essa é aquela pergunta que a gente faz, uma pergunta justa. Por que escolher estes e não aqueles? Por que Deus escolheu salvar alguns judeus, mas outros foram para condenação?
Qual que é a grande razão nisso? Irmãos, a resposta para essas perguntas, então, está justamente dos versos 14 a 18. Nessa passagem, então, Paulo vai caminhar nos respondendo sobre que Deus não é injusto, mas que Deus ele é justo porque ele tem misericórdia de quem ele quer. E Deus é justo porque ele endurece o coração de quem ele quer. Por isso, irmãos, nesta noite eu tenho a difícil tarefa de olhar para esse texto. Difícil, muitas vezes, de ser compreendido por nós, mas com uma verdade que é retumbante. Que Deus tem misericórdia de quem ele aprouver ter misericórdia. Então, o tema da minha mensagem não pode ser outro, senão que Deus é justo. Eu vou repetir para você. O tema da mensagem é Deus é justo. Aliás, os textos que nós lemos durante a liturgia, se você prestou atenção, em vários momentos a gente vê a justiça de Deus, revelada através dos 10 mandamentos que nós lemos em Êxodo 20, revelada através da repetição da lei, que quer dizer Deuteronômio, ou seja, segunda lei ou repetição da lei quando nós lemos. Nós vemos inclusive na própria oração de Ana, quando ela diz sobre a justiça de Deus. Paulo então vai começar a responder uma pergunta importante que talvez nós tenhamos ficado com ela no domingo passado. Deus é justo amando a Jacó e rejeitando a Esaú? Porque se você lembrar um pouco do que nós vimos no domingo passado, de forma muito clara, e eu peço para que você volte aí a sua Bíblia, a esses versos, ele diz o seguinte: já fora dito, o mais velho será servo do mais moço. Verso 13, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. E ela diz que não era nem nascido os gêmeos, não tinham feito nada, nem o bem ou o mal, mas Deus já havia determinado o seu propósito àqueles dois irmãos, a Jacó e a Esaú. E quando nós pensamos nessa questão aqui, nos vem à cabeça, Deus não é injusto por amar Jacó e rejeitar a Esaú? E meus irmãos, à luz do que acabou de ser dito, porque os gêmeos ainda não tinham sequer nascido ou praticado bem para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse. Mas o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito. E Paulo antecipa a pergunta, aquela pergunta que a gente vai se fazer. Que diremos, pois? Por que isso acontece? Por que razão? Qual é o motivo? E Paulo antecipa então e diz, será que isso é injusto? Será que é injusto, então, Deus ter escolhido um e não o outro? Afinal de contas, irmãos, eles eram até gêmeos, se pareciam em vários aspectos, tinham o mesmo pai, tinham a mesma mãe, passaram possivelmente por uma criação muito parecida. E essa pergunta, então, ecoa. Deus não pode escolher um e deixar o outro. Deus não pode amar um e rejeitar o outro, quando eles nem sequer haviam feito nada. Quando eles estavam ainda na barriga da mãe deles. Essa é a primeira reação nossa diante dessa declaração. Mas, irmãos, a gente não pode se esquecer de algo muito importante e que talvez eu vá repetir aqui ao longo de toda a minha mensagem. Deus, ele é soberano. Ele faz o que ele deseja e ele não tem que prestar contas, meus irmãos, de absolutamente nada a ninguém, nem para você e nem para mim. Por isso a pergunta do versículo 14, que diremos, pois? A injustiça, verso 14, da parte de Deus? E Paulo responde de modo enfático, como ele já havia feito em vários momentos dessa carta, e ele nos diz, não, de modo nenhum. Deus não é injusto quando escolhe um e deixa o outro. E por que ele não é injusto? E a resposta de Paulo vai seguir, então, meus irmãos, em duas direções. E a primeira delas é dizer que Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Talvez, no primeiro olhar, não nos parece justo, porque Deus devia usar de misericórdia com os dois. Mas, irmãos, os dois nasceram pecadores. Os dois nasceram pecadores. E quando
Paulo usa a expressão aqui, terei misericórdia de quem me aprover. Paulo se lembra do que está escrito lá em Êxodo 33. Porque diz assim, Êxodo 33, verso 19. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, essa é a resposta de Paulo. Uma resposta, meus irmãos, que é baseada no quê? Na soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Deus governa o universo por quê? Porque ele é o criador do universo. Deus, ele é santo e a Bíblia nos atesta isso. Aliás, uma das características que é repetida de forma enfática é a santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. É uma das únicas características que nós repetimos 3 vezes. Mas além disso, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é bom e ele é reto. Portanto, meus irmãos, ele faz o que ele desejar. E por ser santo, por ser verdadeiro, nada do que ele faz soberanamente é injusto. Exatamente nada. Podemos muitas vezes não entender ou compreender tudo isso, mas Deus, ele é assim. E talvez a pergunta que a gente vai se fazer, eu vou antecipar aqui algumas, é quando a gente olha para Deus e fala, mas e nós? Deus então responde, pode acaso o vaso perguntar para aquele que o criou por que você me criou assim? E essa é aquela pergunta que tem que falar o nosso coração. Porque, irmãos, muitas vezes nós questionamos a vontade de Deus. E se você não fez isso, eu fico feliz por você, mas muitas vezes na minha vida, eu questionei determinadas atitudes ou determinadas coisas que aconteceram e me perguntava muitas vezes, será que isso é justo, Senhor? Mas a resposta que muitas vezes nós temos é de entender, meus queridos, que nós somos vasos na mão do oleiro. E ele faz, e refaz, e molda da forma que ele quiser. Porque ele é o nosso Deus. Exercer misericórdia, meus irmãos, não significa que Deus salva quem ele quiser, concede perdão e vida eterna a todas as pessoas. Mas significa que ele, mediante Jesus Cristo, ele faz soberanamente aqueles que lhe apraz. E para então responder e embasar a sua resposta, Paulo vai se lembrar desse evento que nós vemos em Êxodo 33. E me permitam aqui recordar um pouco dessa história do que acontece aqui. Talvez você conheça bem essa história. Quando nós lemos Êxodo 20, nós lembramos o que, irmãos? Os 10 mandamentos. E quando Moisés recebe esses 10 mandamentos, você se lembra bem da história, ele sobe, o texto diz, lá em Êxodo capítulo 32, que ele sobe e ele se demora lá no Monte Sinai 40 dias. E de repente passa 1, passa 2, 3, 4. Irmãos, o povo começa a ficar o quê? Impaciente. Não é assim? Às vezes quando a gente está no culto, demora um pouquinho, a gente começa a ficar impaciente. Nós não gostamos muito de esperar, não é verdade? Quem gosta aqui de passar 1 hora na fila? Né? Eu nunca vi alguém levantar, mas eu falei, gente, hoje eu estou feliz porque fiquei 2 horas numa fila. Tem quem gosta. E a nossa falta de paciência começa a gerar em nós uma irritação. Perguntar para alguém que pegou 2 horas de fila para fazer um documento, um atendimento médico, se ele está nervoso, é quase que assinar a sua sentença de morte. A pessoa vai falar, é claro. Imagine você então, 40 dias, Moisés demora. E o povo então olha um para o outro e fala, vamos fazer um Deus para nós. E olha o que o texto diz, pois esse Moisés demora muito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um culto aqui nosso, do nosso jeito, da nossa forma. Um culto mais curtinho, né? Porque 40 dias é muito tempo. Aliás, a gente fica na igreja 1h30, já é muito tempo. Vamos fazer uma coisa mais curtinha. E eles então têm a não brilhante ideia de fazer para eles o que, irmãos? Um bezerro de ouro. E ao fazer esse bezerro de ouro, então, eles começam a cantar e a festejar e a idolatrar aquele símbolo que afrontava a santidade de Deus.
Eles arrumaram uma alternativa ao culto verdadeiro. Eles não quiseram esperar. Mas notem, a gente está falando de quem aqui, irmãos? Dos hebreus. Vamos pensar aqui um pouquinho antes. Para aqui, pausa a história. O que eles tinham visto algum tempo antes? As 10 pragas. O que eles tinham presenciado? A abertura do mar. O que eles tinham visto na sua passagem pelo deserto? A mão de Deus com uma nuvem de fogo, com uma nuvem durante o dia, com as suas roupas, com o maná. Eles tinham visto muita coisa. E eu não estou falando de uma outra geração, estou falando dessa geração. E por conta disso, então, meus irmãos, o Senhor, naquele momento, Deus, fala para Moisés, Moisés, esse povo é ruim, eu não vou com eles, eu vou mandar um anjo, vai seguir, mas eu não vou. Mas nesse momento, então, Moisés intercede por aquele povo. E o capítulo 32 diz o seguinte, que Deus fala que vai matar aquele povo, os idólatras, e vai mandar um anjo, então, para terminar de seguir o caminho. Mas Moisés faz um pedido em Êxodo 32. Ele diz assim, não, Senhor, eu quero que o Senhor vá à nossa frente. Moisés intercede pelo povo. E é nesse contexto, então, que o Senhor responde a Moisés dizendo o seguinte, farei isso que pediste, porque achaste favor aos meus olhos. Mas Moisés, meus irmãos, ele se atreve a um pouco mais. Moisés, além de suplicar pelo perdão, ele faz mais um pedido. O capítulo 33, verso 18 de Êxodo nos diz, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés conseguiu o perdão, mas Moisés queria mais. E diz para Deus assim, Senhor, eu quero ver a sua glória. Irmãos, Deus então responde para ele no verso 33, que diz assim, presta atenção, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e te farei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Deus está dizendo então para Moisés que atenderá aos seus 2 pedidos. O primeiro, ele vai com o povo, não porque tem ali alguma ameaça, mas porque ele quer, pela sua misericórdia. E segundo, ele vai atender o pedido de Moisés e mostrar a sua glória, mas não porque Moisés mereça, mas porque o Senhor assim o deseja fazer. E a resposta, irmãos, é porque Deus, ele é soberano. E sendo soberano, ele mostra sua misericórdia a quem quiser, exerce sua compaixão para quem ele quiser e atende aos pedidos de quem ele quiser. O que Deus quer, meus irmãos, é que fique bem claro para nós hoje, Igreja Presbiteriana Nova Canaã, para Moisés naquele momento, que ele atenderá aos pedidos, não é porque eles merecem. Que Deus atende a nossa oração, não é porque você é bonzinho, não é porque você é uma pessoa legal, não é porque Moisés fez um discurso, talvez que tocasse o coração de Deus, porque na oratória de Moisés ele usou as palavras certas. Mas é para lembrar que Deus faz misericórdia com quem ele quiser fazer misericórdia. Ele se compadece de quem ele quiser se compadecer. E este é o episódio, meus irmãos, do livro de Êxodo que Paulo agora cita aqui em Romanos 8, para responder a grande pergunta que a gente se faz. Tudo bem, pastor, eu entendi, mas a pergunta está aqui. Há injustiça da parte de Deus por ter escolhido Jacó e rejeitado a Esaú? E agora sim nós estamos prontos para entender a resposta. Não, de modo nenhum. Pois já lá desde o Antigo Testamento, Deus usa de misericórdia com quem ele quiser e tem compaixão de quem ele quer ter compaixão. E a grande conclusão aqui, desses primeiros versos aqui, é que isso não depende da nossa vontade. Isso não depende do nosso esforço, mas depende da misericórdia de Deus. Porque ele diz, não depende de quem quer, não depende de quem corre,
E ao falar quem corre, talvez venha à nossa cabeça a ideia de uma maratona ou de uma corrida. Porque numa corrida a gente sabe que todo mundo larga de forma igual, mas só ganha uma pessoa. Aquele que conseguir ser mais rápido que todas as outras. E quando ele chega, então, ele merece a medalha. Não é assim? Quando eu chego em primeiro lugar, eu mereço a medalha. E mereço por quê? Porque eu fui melhor do que os meus concorrentes. Mas quando a palavra de Deus nos fala sobre isso, ele diz que em Deus isso não acontece. Porque não depende do querer nem do agir do homem, mas de Deus usar de misericórdia para com a raça humana. Na verdade, meus irmãos, para que sejamos salvos, precisamos da vontade e do esforço, não nosso. Precisamos da vontade, não a nossa, mas nós carecemos da misericórdia de Deus, que consiste exatamente nisso, de habilitar o pecador como nós, a olharmos para a graça do Senhor. Não é à toa que durante todas as mensagens, ou pelo menos boa parte delas, eu tenho lembrado do que Paulo nos fala lá em Efésios, que todos nós estávamos o quê, irmãos? Mortos em nossos delitos e pecados. E morto não tem vontade. Morto não consegue esticar sua mão para receber a graça. Morto não consegue abrir o seu coração para entender a fé. Depende, meus irmãos, de um ato misericordioso, gracioso e, ao mesmo tempo, de forma milagrosa. Deus abre o nosso coração para entender. Portanto, irmãos, Deus não é injusto, porque Ele não tem obrigação de ter misericórdia para com ninguém. Ele não é obrigado a ter compaixão por nenhum ser humano por causa da nossa condição de pecadores, rebeldes diante dEle. Por isso, Ele mostra misericórdia a quem Ele soberanamente assim o deseja. E os critérios pelos quais Deus mostra misericórdia e compaixão a um e não a outro, não nos são revelados. A gente tem muitas perguntas que a Bíblia não faz questão de nos responder. Isso faz parte, meus irmãos, dos desígnios secretos de Deus, nos quais a Bíblia não nos permite adentrar ou saber. Deus, meus irmãos, também, além de ter misericórdia de quem Ele quer, no segundo momento agora, e no segundo ponto da minha mensagem, Paulo caminha um pouco mais, e agora a partir dos versos 15 e 16, ele vai dizer que além de ter misericórdia de quem Ele quiser, Deus também endurece o coração de quem Ele quiser. E a segunda passagem de Paulo agora vai citar a famosa história de Faraó em Êxodo capítulo 9. Vocês lembram do que acontece em Êxodo capítulo 9? Nós temos ali a descrição das chamadas 10 pragas. Vocês estão lembrados disso? Então, Deus manda 10 pragas para que o povo de Deus saia. Notem, irmãos, que Deus podia ter feito isso de uma hora para outra. Deus podia ter feito isso com uma praga só. Sabiam disso? Deus podia ter feito sem nenhuma. Deus podia ter feito um terremoto, como ele fez para livrar Paulo e Silas da prisão. Deus poderia ter mandado uma chuva que só alagasse e só matasse uma parte do povo, mas Deus tinha um propósito soberano em mandar essas 10 pragas. E a história da saída de Israel do Egito, Deus já havia mandado 6 pragas até esse momento, até o Êxodo capítulo 9. Mas ele continua endurecido. E agora preste atenção no que no capítulo 9, versos de 13 a 16 nós vemos. A palavra de Deus nos diz assim: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para ferir a ti e a teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra, mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Irmãos, se quisesse, Deus poderia ter destruído o Faraó num simples estalar de dedos, num simples pensamento.
Mas Deus tinha um propósito. E poupou e manteve o rei do Egito até aquele momento, para que o poder do Senhor fosse demonstrado. E nessa passagem também é revelada a razão pelo qual Faraó não tinha deixado o povo sair. Deus não só havia levantado como rei do Egito, mas mantiveram o seu coração endurecido. E notem, a palavra é muito clara em dizer que Deus endureceu o coração de Faraó até aquele momento. Porque a cada vez que seu coração endurecia, Deus mandava mais uma praga. E a cada praga assim ficava mais claro o poder, a autoridade de Deus, não somente sobre Faraó, mas sobre todos os deuses do Egito. Portanto, irmãos, o alvo de Deus era mostrar o seu poder mediante esses milagres, mediante as pragas que ele estava mandando. Ele pretendia que essa história sobre o povo ter sido libertado do Egito e das garras desse rei poderoso, de coração endurecido, fosse contado por toda a geração, por toda a terra, anunciado entre todas as nações. E esta é a razão porque Paulo cita aqui em Romanos 9. Depois de dizer que não depende da vontade humana, ele reforça agora, dizendo no verso 16, pois a Escritura diz, para isto te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E a interpretação que Paulo dá dessa passagem, portanto, é que ele tem misericórdia de quem ele quer, e ele endurece o coração de quem ele quer. E observe aqui, meus irmãos, que Paulo está se referindo a indivíduos. Paulo está se referindo a pessoas. Porque talvez passasse no nosso coração, não, mas isso tem a ver com uma nação. Não, mas isso tem a ver com um povo. Mas para que isso não ficasse obscuro na nossa mente, ele fala isso a uma pessoa. Ele especificamente fala sobre Faraó. Irmãos, a grande questão é que quando nós nos deparamos com textos difíceis como esse, e que talvez por muitas vezes pairam dúvidas sobre a nossa cabeça, Deus está mostrando para nós de forma muito clara duas coisas que a gente precisa entender. E é bom que a gente comece a fazer o grande exercício de lembrar que Deus não responde as perguntas que nós queremos, mas Ele nos dá a certeza que nós precisamos. E sabe qual a primeira certeza dessa? A primeira certeza que nós temos que sair com o nosso coração hoje daqui é que Ele é soberano sobre todas as coisas. Portanto, Ele escolhe quem Ele quer. A segunda certeza que nós temos que sair daqui com ela hoje é de lembrar que Deus endurece o coração de quem Ele quiser. E Ele também fala ao coração de quem Ele quiser. E talvez você agora, nesse momento, depois de um texto difícil como esse, você pergunta também, e agora, pastor? Questionamentos, críticas, reações de indignação? Como nós podemos encarar esse texto? E o que esse texto tem a nos dizer? E eu queria, então, fazer aqui algumas aplicações importantes para nós. E a primeira delas é lembrar, meus irmãos, que nós servimos a um Deus que tem todo o poder. Às vezes, talvez pelos desenhos, pelos filmes, a gente olhe esses poderes do bem e do mal como antagônicos e da mesma expressão. Na ideia de que um dia vai haver uma guerra do bem contra o mal, e essa guerra vai ser sangrenta, e ali vão existir várias facetas de um ganha, um perde. Mas me permita aqui quebrar esse paradigma e dar o spoiler do final, mas não vai haver uma briga entre o bem e o mal. Porque Deus deixa muito claro que Ele é soberano. E de que a briga que nos fala o Armagedon, ou que nos fala Apocalipse, diz que Deus, Ele vai de uma hora para outra, num piscar de olhos, Ele vai julgar todas as pessoas. Portanto, irmãos, nós saímos aqui com a certeza de que, embora a gente não saiba de tudo, mas a gente sabe que Deus, Ele é soberano. E por ser soberano, nós estamos aqui hoje. E por ser soberano, nós não deixamos o Evangelho. E por ser soberano, nós entendemos que é o poder do Senhor que renova as nossas vidas. Mas também, meus irmãos, há uma segunda aplicação importante para nós. A segurança que eu tenho de saber que Ele é dono de todas as coisas. Porque, irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, muitos dos nossos planos parecem não dar certo. Não é verdade? Aliás, talvez esses últimos tempos tenham mostrado para nós que não são os nossos planos, mas são os planos de Deus. Só que os planos de Deus são muito melhores do que o nosso.
O que nos leva a entender, meus queridos, que nós podemos confiar num Deus que é soberano e que a sua vontade não muda. E por mais que seja difícil, meus irmãos, pensar nessa doutrina, nós temos que lembrar que essa doutrina muitas vezes nos humilha, porque no nosso orgulho, nós pensamos que nós vamos conseguir e de que amanhã nós vamos para o nosso trabalho e nós, de certa forma, projetamos todas as coisas na nossa vida. Mas vai em Deus e fala, não, eu vou fazer da minha vontade. E nos resta então, meus irmãos, olhar para o Senhor. Nos resta então, como servos dele, falar, Senhor, seja feita a tua vontade, que eu não tenho dúvida nenhuma, é muito melhor do que a minha. Meus queridos, que a palavra do Senhor fale ao nosso coração, nos mostrando que o Deus a quem nós servimos, ele é soberano em todos os aspectos. E o nosso dever, portanto, é entender que a doutrina da soberania de Deus, ela é bíblica. É louvar a Deus e agradecer a Deus, orar, interceder, evangelizar, amar, se humilhar diante de toda a sua glória, porque de fato a salvação não pertence a nós, mas a salvação pertence ao Senhor. E Ele aprove ter misericórdia do seu povo. Que Deus nos abençoe, meus queridos.